Aleluia, graças a Deus. Eu estou aqui para gravar falando sobre Josué no capítulo 6, a conquista de Jericó. E é muito interessante, nós estamos já 2 semanas estudando sobre isso. E eu quero hoje aqui falar um pouquinho sobre a perseverança, né? Que aqui neste capítulo ele vai dizer, eu vou ler o capítulo bem rapidinho para a gente lembrar, todos nós conhecemos, mas é rapidinho. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar nem sair da cidade. O Senhor Deus disse a Josué: olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó e os seus reis, o seu rei e os seus corajosos soldados. Você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia durante 6 dias, na frente da Arca da Aliança. Irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No 7º dia, você e os seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto. Então a muralha da cidade cairá. Aí cada um avançará diretamente para a cidade. Josué chamou os sacerdotes e disse: carreguem a arca da aliança, e na frente fiquem 7 sacerdotes levando cornetas. E disse ao povo: comecem a marchar em volta da cidade, e que os soldados marchem na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Então, seguindo as ordens de Josué, os sacerdotes ficaram na frente da arca e começaram a tocar as cornetas. Os soldados iam na frente dos sacerdotes que tocavam cornetas. Os soldados iam na frente dos sacerdotes que tocavam cornetas, e um grupo de guarda seguia a arca. Durante esse tempo, as cornetas tocavam, mas Josué tinha dado ordem ao povo para não gritar nem fazer barulho até que ele mandasse. Aí Josué ordenou aos sacerdotes dessem uma volta ao redor da cidade, carregando a arca da aliança. Depois voltaram ao acampamento e passaram a noite lá. No dia seguinte, Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes carregaram a arca. Os 7 sacerdotes que levaram as 7 cornetas iam na frente, tocando sem parar. Os soldados iam na frente deles e um grupo de guardas seguiam a arca. As cornetas não paravam de tocar. No 2º dia, marcharam de novo, uma vez em volta da cidade, e voltaram ao acampamento. E fizeram isso durante 6 dias. No 7º dia, levantaram-se de madrugada e marcharam em volta da cidade 7 vezes no mesmo dia. Foi só nesse dia que deram 7 voltas ao redor da cidade. Na 7ª volta, quando os sacerdotes acabaram de tocar as cornetas, Josué disse ao povo: gritem agora, o Senhor Deus está entregando Jericó a vocês. A cidade será destruída junto com tudo o que nela há, como oferta para Deus. Somente ficará viva a prostituta Raabe e a sua família, porque ela escondeu os nossos espiões. Mas não peguem em nada daquilo que vai ser destruído. Se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruição ao acampamento israelita. Mas os objetos de prata, ouro, bronze e ferro serão separados para o Senhor e colocados no seu tesouro. Então os sacerdotes tocaram as cornetas. Logo que o povo ouviu este som, gritou com toda a força, e a muralha caiu. Aí todos subiram, entraram na cidade e a tomaram. E mataram com suas espadas todos os que estavam na cidade. Homens e mulheres, crianças, velhos, também mataram os bois, as ovelhas e os jumentos. Depois Josué disse aos 2 homens que havia servido como espiões: entrem na arca, entrem na casa de Raabe, a prostituta, e tragam a família dela para fora, conforme vocês prometeram. Eles foram e fizeram sair Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e o resto da família. Tiraram todas as pessoas da casa e as puseram de lado de fora do acampamento israelita. Então incendiaram a cidade e queimaram tudo que havia nela, menos os objetos de ouro, prata, bronze e ferro. Essas coisas foram colocadas no tesouro da casa de Deus, o Senhor. Josué deixou que Raabe, a prostituta, e todos os seus parentes ficassem vivos, porque ela havia escondido os espiões que havia mandado a Jericó. E os descendentes dela vivem no meio do povo de Israel até hoje. Aleluia! Glória a Deus! É muito bom quando a gente escuta uma história como essa. E a gente só pensa assim: ele foi e venceu. E aqui, o que eu quero hoje trazer aqui à nossa memória, né, como assim,
um estudo que nós precisamos fortalecer a nossa fé, é a perseverança. Veja, quando o Senhor Deus chega e fala com Josué, ele fala assim, que ele já pediu para Josué fazer isso, que ele já havia entregue Jericó nas mãos dos israelitas, e eles não tinham decidido. Só que, quando o Senhor fala assim com eles, eu acho que eles estavam, né, com um pouco de medo e tudo mais, aí o Senhor vai, explica detalhadamente para ele o que é que ele quer que eles fazem, que aí vai funcionar. E eles ouvem, compreendem e obedecem. Então, é muito lindo isso, porque aqui quando começa a acontecer isso, a gente vê 6 dias, uma volta por dia, e depois, no último dia, e veja a ordem, uma volta, calado, um povo na frente, um povo atrás, carregando a arca, toda uma estrutura. E no último dia, 7 voltas, aí depois toca as trombetas e depois o grito. E isso é muito legal, porque é uma sequência de fatos. E quando a gente escuta, isso parece ser tão lindo, tão prático. Na vida, esses 6 dias podem representar muitos anos. Esse último dia, essas 7 voltas, pode representar uma guerra muito grande. Esse grito pode representar um desespero muito grande, né? Essa toca da trombeta também pode representar. E às vezes a gente não tem noção disso e acaba perdendo a batalha. Então, o que hoje ficou aqui no meu coração é que o Senhor, como eu falei no primeiro dia da campanha, que eu, né, fiz também a palavra lá falando desse mesmo capítulo, que o Senhor possa olhar para nós com bondade e misericórdia. E quando nós estivermos no meio da batalha, ou perdendo o território que já é nosso por direito, como aqui, Jericó, o Senhor já tinha dado aos israelitas. E eles não tinham tomado posse. E assim é como o Senhor fez conosco. O Senhor deu para nós uma família, o Senhor deu para nós saúde, o Senhor deu para nós trabalho, o Senhor deu para nós inteligência, o Senhor deu para nós estrutura financeira, tudo isso nós temos. Dons, talentos. E aí quando a gente começa a usar isso, ou às vezes a gente usa, às vezes a gente não usa, pega e coloca na gaveta. Ou às vezes a gente despreza, ou às vezes não dá o devido valor. E aí o Senhor vem e fala assim, agora eu vou ter que chamar a tua atenção nesse sentido para que você possa corresponder com o que eu estou falando. E aí ele começa. E aí então aqui houve um preço a se pagar. Houve um preço. Comecem a marchar, ele diz, o primeiro, né, no versículo 6. Carreguem a arca da aliança e na frente fica o sacerdote levando as cornetas. Então tem arca, tem corneta, sacerdote. Comece a marchar e que os soldados marchem na frente da arca da aliança de Deus. Então, olha a ordem. Em seguida, então, seguindo as ordens de Josué, os 7 sacerdotes ficaram na frente da arca e começaram a tocar as cornetas. E os soldados iam na frente dos sacerdotes e tocavam as cornetas. Na frente dos sacerdotes que tocavam as cornetas. Durante esse tempo, as cornetas tocavam. Mas o povo tinha que ficar calado. Então, veja a estrutura, a combinação, a estratégia de tudo para funcionar. E às vezes, se a gente muda uma ordem dessa na vida, o trem não vai funcionar. E o que é complexo aqui, que a gente precisa muito da graça de Deus diante disso daqui? Porque tudo isso são, olha aqui, existia então objetos e pessoas com cargos e estruturas diferentes. Existiam soldados e existiam sacerdotes. Cada um tinha a sua responsabilidade. Então, se um falhasse, certamente o objetivo principal, o resultado ia ser adulterado. Então, é isso que nós precisamos clamar hoje pela presença de Deus. Então, nós vamos orar, pedindo a Deus esse entendimento. Senhor, muito obrigado, meu Pai, por esta oportunidade, por esta palavra, onde o Senhor está nos ensinando, Pai, a ter perseverança, a fazer todas essas voltas ao redor, Senhor Deus, daquilo que o Senhor já nos deu por herança, por direito, e que nós não tomamos posse. Ou, de repente, precisamos fazer toda essa volta para derrubar muralhas que têm nos aprisionado em lugares onde não é para nós estarmos. O Senhor é Deus da nossa vida, o Senhor é Pai, o Senhor é aquele que ama, que cuida, o Senhor é aquele que estrutura, que sustenta, e nós cremos na Tua palavra. E nesse estudo, o nosso propósito é ganhar do Senhor uma estratégia detalhada, assim como Josué ganhou. Quem deve ir na frente, que objeto deve carregar, qual a ferramenta tem que estar na mão, quando é hora de falar, quando é hora de tocar o objeto e quando é hora de gritar.
quando que nós devemos fazer cada coisa. E quem são as pessoas que estão do nosso lado. Aqui, Senhor, nesta palavra, havia sacerdotes e havia soldados. E na nossa vida, quem são as pessoas que precisam caminhar conosco nessas voltas para derrubar o muro que está cercando a nossa vida, que está impedindo o nosso acesso à nossa bênção? Pai, traga para nós esse entendimento hoje. Senhor, durante esta palavra, durante esta meditação, abre os nossos olhos e faça com que toda muralha que tem nos colocado em lugares de desconforto venha cair por terra. E que toda muralha venha despedaçar diante de nós. E que todos os despojos sejam oferecidos ao Senhor como honra, como benefício. Porque o Senhor tem nos sustentado e tem nos levado a um lugar mais alto, mais perto do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque tudo o que precisa ser destruído na nossa vida, o Senhor dá um jeito de fazer isso. E tudo o que precisa ser acrescentado, o Senhor traz diante dos nossos olhos. E o Senhor nos ajuda. Pai, naquilo que nós estamos falhando, naquilo que nós não estamos percebendo, traga para nós uma estratégia detalhada. E nos ajuda, Pai, sermos fiéis a Ti, obedientes a Ti, responsáveis com as nossas estruturas, para que o nome do Senhor seja glorificado em nós e através de nós. E que os nossos descendentes possam viver no meio do seu povo, como o Senhor diz aqui no último versículo, que Raabe, por ter acobertado os seus espiões, ela teve o direito de ter os descendentes dela no meio do povo de Deus. Que os nossos descendentes hoje, Senhor, possam ter esse direito de viver e habitar na presença do Senhor, por causa de que o Senhor é bom e porque o Senhor deu a estratégia a nós e nós obedecemos a estratégia. Senhor, fica conosco, nos ajuda, enche o nosso coração da Tua presença e derruba por terra todo o muro que tem aprisionado a nossa vida, para a glória do Teu nome. Amém?